Em 1991, eu estava numa fase da minha vida profissional em que estava de facto muito atenta às oportunidades do mercado, porque pensei que, eu sempre achei que a década dos 30 anos é a década dos grandes saltos e das grandes apostas profissionais. Tinha sempre muito presente isso, que são os anos em que a pessoa pode e deve correr riscos e tentar novas experiências. E, portanto, estava atento ao que se passava e vi o anúncio para Serralves. A minha formação de base é de Economia, tinha, aliás, feito uma especialização nos mercados financeiros, portanto, estava muito ligada à área financeira, trabalhava numa sociedade gestora de fundos de investimento, portanto, estava muito ligada à área financeira e achei muita piada, que é o termo, ao desafio de ir para uma instituição cultural, que não tinha nada a ver com a parte financeira, onde eu estava tão implementada, mas tão ligada, mas eu sempre gostei muito de gestão, de gestão concreta, de gestão de empresas, da chamada microeconomia. Aliás, quando eu fiz opções profissionais e mesmo académicas e depois profissionais, procurei sempre a área da gestão empresarial e não tanto da macroeconomia, mais ligada às grandes áreas do planeamento. Não era tanto a minha paixão e a minha dedicação não era tanto essa área. Eu gostava de facto, era do terreno e gostava de fazer com que as coisas mexessem. Queria muito estar agarrada ao cotidiano e à gestão e, portanto, e aliás a minha primeira experiência profissional foi numa empresa e foi uma experiência muito enriquecedora na Bial. Portanto, eu tinha de facto o chamado bichinho da empresa e das organizações. E quando vi o anúncio para Serralves, que era um projeto que tinha acabado de nascer há muito pouco tempo, eu tinha 1 ano e pouco, senti-me espicaçada, senti-me motivada para concorrer e assim fiz, convencidíssima que não iria ficar. Estava convencida que haveria imensa procura, que haveria imensos candidatos melhor colocados do que eu e, portanto, concorri com uma total descontração e fair play. Disse para mim própria, vamos lá ver até onde é que eu vou no concurso. Mas nunca me convenci que ficasse. E depois, quando fiz a primeira entrevista e depois chamaram para uma segunda entrevista, e eu comecei a pensar que, de facto, se poderia concretizar, aí pensei seriamente se era por aí que eu queria ir. Pronto. O que é que me aliciou em Serralves, quando finalmente fui escolhida e aceitei, foi o facto de ser, em primeiro lugar, um projeto para a comunidade, de ser um projeto dedicado às pessoas, de ser um projeto que se abria à cidade, ao país e ao mundo. Portanto, era um projeto que, no fundo, se pode, digamos, traduzir por um projeto de utilidade pública. É um projeto de utilidade pública, é um projeto para a comunidade e para as pessoas poderem usufruir. Isso foi um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante que teve peso significativo foi eu voltar de facto à gestão. Na minha atividade profissional, deixar a área financeira, que é uma área muito interessante, mas muito desgastante e, portanto, eu não queria fazer todo o resto da minha carreira na área financeira. Portanto, o ter responsabilidades diretas de gestão numa organização que está a começar e, portanto, onde está tudo por fazer, foi outro grande incentivo para a mudança. Foi eu pensar, bom, vou chegar a Serralves, vou ter um mundo desconhecido à minha frente e vai haver muito investimento pessoal no projeto. Portanto, esse aspecto também foi muito importante eu saber que vinha para algo que estava mesmo no seu início, portanto, no arranque. Também me seduziu muito o facto de Serralves ser um projeto de parceria com muitas empresas. Eu gosto de empresas, não é? Sou economista, gosto de empresas e o facto de ter que contactar na altura eram cerca de 50 empresas, agora temos 200 fundadores, não são todos empresas, mas uma grande maioria são de facto empresas. Esse aspecto da ligação com as empresas e de ter de lidar com os nossos fundadores e de poder desenvolver projetos com os nossos fundadores, que são na grande maioria empresas, portanto foi outro aspecto que me seduziu muito. E também porque sempre gostei muito de arte, também não posso esquecer essa componente. Eu desde muito jovem, quando comecei a viajar na Europa, eu visitava sempre museus de arte contemporânea, gostei sempre muito de arte contemporânea
mais até enfim, embora também tenha visitado, obviamente, os grandes museus, o Louvre e o British Museum e todos os grandes museus que têm desde a antiguidade clássica até à atualidade. Portanto, sim, fiz a minha escola, mas sempre gostei muito das expressões contemporâneas, sempre gostei muito daquilo a arte que se produz nos nossos dias. E, portanto, foram estes fatores que me fizeram vir para cá há 25 anos e que me mantêm cá. Não só me fizeram vir, mas como mais importante ainda, fizeram-me ficar. É um balanço riquíssimo. Eu tenho pena porque eu não tenho o espírito de colecionadora, não sou daquelas pessoas que colecionam coisas, não faz parte da minha maneira de ser. Mas às vezes tenho pena porque ao fim de 25 anos na Fundação de Serralves, já tive tantos momentos especiais, já conheci tantas pessoas especiais, já contactei com tantas situações diferentes. Eu, ainda há dias, numa oportunidade em que tive de me dirigir à equipa de Serralves, à nossa equipa, dizia que todos nós, por trabalharmos aqui, somos os privilegiados. E eu também sou, a começar por mim, eu acho que tenho, de facto, o privilégio de estar aqui praticamente desde o início, ter visto Serralves crescer e desenvolver-se e portanto, o primeiro balanço que faço pessoal é que foi uma experiência extraordinariamente enriquecedora. Assim consegui-se eu transmitir a mais pessoas a riqueza da experiência que tive em Serralves, o que aprendi em Serralves. Gostaria muito, se tivesse disponibilidade, um dia de escrever algo sobre isso, o que eu aprendi em Serralves. De facto, quer pelo relacionamento com a equipa, quer com as sucessivas administrações que estiveram em Serralves, que eu acho que é outro aspecto, enfim, em que se tem o privilégio de conhecer o melhor que existe, digamos, em Portugal, a nível quer de empreendedorismo, quer de gestão, quer de pensamento. De facto, Serralves tem essa característica de ter pessoas no seu Conselho de Administração que realmente representam o melhor da nossa vida, digamos, enquanto comunidade e enquanto país. Portanto, acho que é um privilégio enorme esse contacto. Aprendi imensíssimo ao longo destes 25 anos. O balanço que faço é realmente de um processo de grande enriquecimento pessoal, que eu penso e espero que possa ter também vantagens para a instituição. Espero que seja um contrato em que ambas as partes ganhem. Eu, por mim, considero que ganhei imenso com a minha experiência aqui em Serralves e pelos desafios diferentes, pelas circunstâncias que são sempre difíceis numa instituição como esta, porque nós somos muito ambiciosos, queremos continuar a crescer, a desenvolver, temos cada vez metas mais ambiciosas e é preciso ter os recursos para isso e, portanto, para conseguirmos crescer e desenvolver, e é uma luta muito grande, é um desafio permanente esta necessidade de nós termos uma instituição equilibrada e de conseguirmos angariar tudo o que é necessário para conseguirmos crescer e desenvolvermos. Portanto, o balanço que eu faço é de uma experiência de facto muito rica, de uma experiência muito plurifacetada, com muitas exigências em várias áreas e é realmente uma experiência muito especial. Eu acho que em Portugal há poucas circunstâncias que sejam tão gratificantes até do ponto de vista emocional e afetivo como trabalhar em Serralves, sem dúvida. As principais lições que eu aprendi muito a ouvir as pessoas, aprendi a ser muito humilde, pelo menos é isso que eu sinto em relação a mim própria, é a humildade de ouvir outras opiniões diferentes das minhas, saber ouvir, saber ler, saber interpretar, saber aceitar, ser tolerante com as pessoas à minha volta, até porque são de facto, as pessoas com quem eu lido são de áreas muito, muito diferentes e, portanto, são perspectivas muito diferentes. E eu acho que a primeira lição que eu aprendi foi isso, foi
a necessidade da pessoa ser tolerante e ser flexível e não ser rígida e não ter certezas absolutas, porque muitas vezes as situações não são exatamente aquilo que parecem e, portanto, eu acho que aprendi muito com isso. Aprendi com pessoas que sabem muito mais do que eu, por exemplo, a nível de conhecimentos, aprendi imenso. Aprendi imenso a nível de gestão, a nível de. Não é questão tanto da gestão do ponto de vista técnico, mas daquilo que é a nossa obrigação enquanto responsáveis de um organismo, de uma organização, saber motivar, saber criar desafios, saber criar equipas, dar-lhes ânimo e dar-lhes incentivo para caminharem, mesmo quando as situações são às vezes difíceis. Portanto, Serralves, de facto, tem-me dado, e para além de eu, do ponto de vista profissional, ter enveredado por campos que eu desconhecia completamente. O caso do mecenato, não fazia a mínima ideia de como é que se fazia mecenato quando vim para cá. Enfim, tinha a ideia de que mecenato era alguém, uma entidade que nos desse um apoio, mas não é tão simples quanto isso. Não basta pedir, é preciso muito mais. E, portanto, aprendi muitas áreas, digamos, desenvolvi algumas competências que não tinha, nomeadamente essa do mecenato. E aprendi muito também no campo da gestão, e da gestão tanto da gestão de pessoas, mas também de gestão de processos, ou seja, do ponto de vista técnico também houve muitas competências que eu fui ao longo dos anos desenvolvendo por necessidade de crescimento da instituição. Mas eu considero que aquilo que eu mais aprendi em Serralves foi no relacionamento com as outras pessoas, quer a nível da administração, com quem eu lido de facto de perto e, portanto, lidei com pessoas admiráveis e que respeito e admiro muitíssimo portanto, que de facto me ensinaram imenso. E, por outro lado, o contacto com as equipas, porque sabendo ouvir, sabendo estar atento e sabendo lidar, é algo muito enriquecedor, também do ponto de vista humano. Não é só do ponto de vista profissional, é mesmo do ponto de vista humano. Embora eu tenha como, digamos, método de trabalho, eu tendo a separar a minha vida pessoal da minha vida profissional portanto, não misturo, mas eu considero que os meus colegas, tenho com eles uma relação de amizade dentro do contexto profissional, mas existe essa minha preocupação da ligação afetiva com as pessoas que trabalham comigo, embora não façam parte do meu círculo pessoal de amigos, mas enquanto profissionais temos essa relação de confiança e de estima e de amizade e com tudo o que isso implica, que é às vezes também nos zangamos, às vezes também perdemos a paciência e às vezes também as coisas não correm como nós queremos, mas é uma relação que eu tento que seja muito espontânea, que seja muito autêntica, eu quero que as pessoas sejam elas próprias. E, portanto, eu também tento ser eu própria. E, portanto, acho que o que eu aprendi mais foi nesse campo da relação pessoal, da relação próxima com as pessoas, de as entusiasmar no projeto, de fazer com que todos caminhemos no mesmo sentido, com o mesmo alinhamento, com a mesma sintonia em termos de objetivos e de metas e, portanto, que sejamos realmente uma equipa coesa, disciplinada, mas não disciplinada de um ponto de vista autoritário, mas disciplinada de um ponto de vista espontâneo, autêntico, vamos por ali porque todos queremos ir por ali. Serralves é uma instituição de facto muito inovadora, com muitas ideias. Eu aí estou bastante à vontade para responder porque eu tenho funções essencialmente de gestão e não de programação, ou seja, a inovação que Serralves introduz na vida das pessoas resulta de colegas meus que têm outras funções, nomeadamente a atual diretora do museu e, portanto, os diretores do museu em geral, os chamados responsáveis da programação, que são, digamos, muito estimulados a terem ideias diferentes e fazerem novo e fazerem acontecer o diferente e o novo. E, portanto, Serralves tem tido pessoas, de facto, de enorme qualidade nesse campo e temos pessoas que se constroem projetos que são novos, que são diferentes e temos nomeadamente a nossa diretora do museu atual, que é uma senhora com muitas competências nesse campo e temos lançado iniciativas novas. Vou dar um ou dois exemplos. Fizemos no ano passado, em setembro,
uma atividade que se chamou o Museu como Performance, e que durante um fim de semana o museu foi ocupado com performances, museu e parque, portanto os performers iam passeando pelo espaço e iam fazendo performance, e portanto é no fundo transformar o museu num palco para uma performance. Também temos, por exemplo, noutro campo, no serviço educativo, desenvolvemos recentemente visitas guiadas para pessoas com necessidades especiais, com dificuldades de audição e de expressão oral, que é também algo que nós acarinhamos muito, é de facto a inclusão social, quer seja por razões socioeconómicas, mas também por razões de necessidades especiais. Portanto, Serralves de facto tem no seu ADN essa preocupação e atenção com a criatividade, o fazermos diferente, o não fazermos o que todas as outras entidades fazem, e portanto nós queremos ter uma identidade muito forte, e uma identidade muito forte só se consegue com a diferença, sermos diferentes. Claro que há sempre quem faça mais do que nós e melhor do que nós, mas nós tentamos, dentro das nossas capacidades e dentro das nossas competências, de facto, inovar e sermos diferentes, e acho que Serralves, ao fim dos 26, 27 anos que está a fazer, tem conseguido realmente criar algo de diferente no país, não tenho dúvida. Eu acho que ninguém consegue antecipar o futuro, nós muito menos, nós não conseguimos antecipar. Nós preparamos-nos para o futuro. Ou seja, nós procuramos, nomeadamente quando fazemos os nossos planos, os orçamentos, que é tudo, traduz-se depois de tudo em coisas muito concretas. O futuro traduz-se em planos de ação, em planos estratégicos, aliás, começando pelo princípio, começamos pelos enquadramentos estratégicos, pelos planos estratégicos, depois pelos planos de ação, pelas iniciativas que consubstanciam esse enquadramento estratégico. Portanto, nós tentamos antecipar o futuro dessa forma, que é tentarmos ter uma linha de rumo e termos um caminho. Claro que também somos suficientemente flexíveis para fazer coisas diferentes se surgirem oportunidades, ou de mudarmos o rumo se entendermos que não é por ali que se deve ir, porque nós antecipamos o futuro, mas não controlamos o futuro, e portanto muitas vezes o futuro não ajuda naquele caminho que estamos a ir, e portanto temos que o rever e escolher um caminho diferente. Mas eu acho que é muito importante, embora com essa flexibilidade, eu acho que as organizações têm que ser flexíveis para se adaptar à realidade, mas devem ter uma linha, devem ter um fio condutor e devem saber para onde é que querem ir. E nós temos isso muito claro. A nossa missão, a nossa visão, os nossos sistemas estratégicos, os nossos objetivos estratégicos, tudo isso que aliás foi revisto recentemente, tem que estar muito claro na cabeça de todas as pessoas que trabalham em Serralves. Todos nós temos que saber para onde é que queremos ir. E isso tudo tem que estar perfeitamente definido. Depois, claro que, por vezes, sem nós contarmos, surgem acontecimentos bons ou maus. Se forem bons, nós temos que os aproveitar, não é? E um bocadinho cavalgar em cima da onda e aproveitar essa onda. Se são acontecimentos menos bons, aí temos que repensar se aquele caminho é o melhor, e se não é melhor desviarmos e irmos por outro, ou pura e simplesmente abandonar e deixar. Portanto, o que eu era capaz de sintetizar dizendo que nós não antecipamos o futuro, nós preparamos para ele através desses planos, desses, digamos, enquadramentos que nos guiam, mas tendo presente que a realidade escapa sempre à previsão, e, portanto, temos que ser flexíveis o suficiente para podermos ajustar a trajetória em função daquilo que vai sendo o dia-a-dia e a realidade. Eu não tenho essa leitura. Eu acho que se há um campo onde o género não é muito determinante, ou até não é determinante todo, é precisamente na gestão em geral e na gestão destas organizações em particular. Eu penso que a gestão no feminino e a gestão no masculino têm efetivamente algumas diferenças, mas que eu não sou capaz de as dizer. Se me perguntar quais são as diferenças, não sou capaz. Acho que os géneros têm algumas características mais vincadas numa pessoa do que noutra, mas no fundo, em termos de desempenho intelectual,
não considero que sejam as mulheres mais vocacionadas para uma área ou outra, pelo menos no campo da gestão. Eu estou a falar na gestão, não estou a falar no caso até de concreto de Serralves. Claro que, é assim, se pensarmos em trabalhos muito pesados fisicamente, realmente, normalmente os homens têm uma estrutura física mais resistente e mais forte do que nós. Nós temos aliás, quando se lê em alguns livros de sociologia e de evolução até do ser humano, que eu gosto muito de ler essas coisas, realmente as sociedades humanas desenvolveram-se com os homens, portanto, os elementos masculinos a serem os caçadores, os que saíam das cavernas para irem à caça para alimentarem as suas famílias, e as mulheres estavam muito mais dedicadas ao papel de protetoras do lar e de recoletoras, portanto, atividades fisicamente digamos, menos difíceis e mais leves. Mais leves no sentido de não é preciso tanta resistência física, nem tanta força, mas tirando esses aspectos que são aspectos limites e que têm a ver, de facto, com a nossa ancestralidade, eu penso que o segredo está em ter equipas mistas. Eu gosto muito de equipas mistas, de equipas onde quer senhoras, quer homens convivem, trabalham em conjunto e se interajudam e cada um dá o melhor de si. Acho que no fundo, é aquilo que é o ambiente mais natural. Eu tive a sorte, apesar de ter nascido numa época antes do 25 de Abril e, portanto, em que as escolas, os liceus estavam divididos entre meninas e meninos, eu tive a sorte de andar sempre em liceus mistos e, portanto, eu desde miúda que me habituei muito sempre a conviver com os rapazes da minha idade e portanto, acho que é muito salutar esse ambiente misto em que as pessoas, cada um tem as suas características e traz as suas características para o grupo. Não considero que haja uma especial apetência mais para o feminino ou para o masculino. Serralves tem na sua equipa, nós somos cerca de 90, 2/3 é feminino, 2/3 é feminino, mas isso tem mais a ver com a formação académica do que outra coisa, porque tradicionalmente as raparigas iam mais para as humanidades e menos para outras disciplinas mais ligadas às ciências e às matemáticas e, portanto, e como nós aqui temos realmente uma grande componente de pessoas da área das humanísticas, daí haver realmente um elemento feminino muito predominante. Mas é só, de facto, por uma questão de formação académica, porque, por exemplo, nas disciplinas tradicionais, por exemplo, nas engenharias, que nós também temos aqui alguns engenheiros, são homens, normalmente. Portanto, a equipa foi constituída. Eu costumo brincar, aliás, nós, não sou só eu, costumamos brincar aqui e dizer que nós temos as cotas ao contrário. Ou seja, temos as cotas para admitirmos homens, porque temos uma equipa muito feminina. Mas não é porque sejamos mais dotadas para isso, é simplesmente porque realmente na formação académica acaba por ser mais fácil encontrar os elementos certos nas áreas mais ligadas às artes no mundo feminino do que no mundo masculino. Provavelmente seria o meu caminho, não é? Ao fim destes anos todos estar encerrados, ao fim de 25 anos, só posso concluir que sim, que aquele anúncio era o meu caminho e foi o caminho que eu fiz e que não estou arrependida, gosto muito. E de facto gosto muito de fotografia e tiro fotografias sempre que posso, enfim, dentro dos meus pequenos tempos livres tiro, mas tiro muito mais de facto é nas férias, porque aí dedico-me muito à fotografia. Normalmente as minhas viagens são ditadas pela fotografia, portanto procuro sempre destinos que tenham essas componentes de fotografia e insiro-me muito em grupos ligados à fotografia, portanto tenho muito esse hobby. Mas é um hobby completamente íntimo, ou seja, é muito raro mostrar uma fotografia minha, nunca as mostro porque tenho noção dos limites, dos meus limites. Acho que as minhas fotografias, principalmente do ponto de vista técnico, não têm aquela qualidade que eu acho que é necessário ter para mostrar. Muitas vezes há pessoas enfim, que me vêm a tirar e que sabem mais ou menos o que eu faço e que dizem, porque é que tu não mostras? E eu de facto não o faço, porque eu tenho muito respeito pelas pessoas todas à minha volta, nomeadamente pela minha família e pelos meus amigos, e acho que
fico muito aquém daquilo que eu estaria na fotografia e, portanto, tiro por gosto, gosto, dá-me muito gozo o ato de fotografar, o desafio que é olhar para uma paisagem e tentar que- captar aquelas cores, as sombras, as tonalidades, portanto, toda aquela beleza, e eu estou muito a pensar de facto em paisagem, porque é uma fotografia que eu gosto muito de fazer. Um, é o desafio de nós dizermos, eu vou tentar conseguir apanhar. Aliás, por isso é que eu, por exemplo, eu não uso Photoshop, eu não retoco fotografias, é exatamente o que eu tiro, é o que fica, porque eu acho que quando se começa a mexer na fotografia já não é fotografia, já é outra coisa qualquer. E, portanto, sou muito naturalista nesse aspecto. Mas gosto muito de tirar, mas não gosto de mostrar porque se mostrar e as pessoas não gostarem, fico muito decepcionada. E eu própria sou muito crítica em relação ao que faço. Portanto, é mesmo um prazer solitário, sem dúvida. É só para mim.
vamos começando a falar. Esta entrevista vai sair em 2016, não é? Sim, senhor. Portanto, eu vou falar já aqui como 25 anos nesta casa, não é? É, Portanto, exatamente. aqui numas bodas de prata que não param, eu já sei. Mas, e tudo por causa de um simples anúncio de jornal. Exatamente. Tão engraçado. É verdade. Não é? Em 1991, eu estava numa fase da minha vida profissional em que estava, de facto, muito atenta às oportunidades do mercado, porque pensei que... Eu sempre achei que a década dos 30 anos é a década dos grandes saltos e das grandes apostas profissionais. Tinha sempre muito presente isso, que são os anos em que a pessoa pode e deve correr riscos e tentar novas experiências. E, portanto, estava atenta ao que se passava e vi o anúncio para Serralves. A minha formação de base é de Economia, tinha, aliás, feito uma especialização nos mercados financeiros, portanto, estava muito ligada à área financeira, trabalhava numa sociedade gestora de fundos de investimento, portanto, estava muito ligada à área financeira. E achei muita piada, que é o termo, ao desafio de ir para uma instituição cultural, que não tinha nada a ver com a parte financeira, onde eu estava tão implementada e tão ligada, mas eu sempre gostei muito de gestão concreta, de gestão de empresas, da chamada microeconomia. Aliás, quando eu fiz opções profissionais e mesmo académicas e depois profissionais, procurei sempre a área da gestão empresarial e não tanto da macroeconomia, mais ligada às grandes áreas do planeamento. Não era tanto a minha paixão e a minha dedicação, não era tanto essa área. Eu gostava, de facto, era do terreno e gostava de fazer com que as coisas mexessem. Queria muito estar agarrada ao cotidiano e à gestão. E, portanto, aliás, a minha primeira experiência profissional foi numa empresa e foi uma experiência muito enriquecedora na Vial. E, portanto, eu tinha, de facto, o chamado bichinho da empresa e das organizações. E quando vi o anúncio para Serralves, que era um projeto que tinha acabado de nascer há muito pouco tempo, eu tinha 1 ano e pouco, senti-me espicaçada, senti-me motivada para concorrer e assim fiz, convencidíssima que não iria ficar. Estava convencida que haveria imensa procura, que haveria imensos candidatos melhor colocados do que eu e, portanto, concorri com uma total descontração e fair play. Disse para mim própria, vamos lá ver até onde é que eu vou no concurso. Mas nunca me convenci que ficasse. E depois, quando fiz a primeira entrevista e depois chamaram para uma segunda entrevista, e eu comecei a pensar que, de facto, se poderia concretizar, aí pensei seriamente se era por aí que eu queria ir. Pronto. O que é que me aliciou em Serralves, quando finalmente fui escolhida e aceitei, foi o facto de ser, em primeiro lugar, um projeto para a comunidade, de ser um projeto dedicado às pessoas, de ser um projeto que se abria à cidade, ao país e ao mundo. Portanto, era um projeto que, no fundo, se pode, digamos, traduzir por um projeto de utilidade pública. É um projeto de utilidade pública, é um projeto para a comunidade e para as pessoas poderem usufruir. Isso foi um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante que teve peso significativo foi eu voltar de facto à gestão. Na minha atividade profissional, deixar a área financeira, que é uma área muito interessante, mas muito desgastante e, portanto, eu não queria fazer todo o resto da minha carreira na área financeira. Portanto, o ter responsabilidades diretas de gestão numa organização que está a começar e, portanto, onde está tudo por fazer, foi outro grande incentivo para a mudança. Foi eu pensar, bom, vou chegar a Serralves, vou ter um mundo desconhecido à minha frente e vai haver muito investimento pessoal no projeto. Portanto, esse aspecto também foi muito importante eu saber que vinha para algo que estava mesmo no seu início, portanto, no arranque. Também me seduziu muito o facto de Serralves ser um projeto de parceria com muitas empresas. Eu gosto de empresas, não é? Sou economista, gosto de empresas e o facto de ter que contactar na altura eram cerca de 50 empresas, agora temos 200 fundadores, não são todos empresas, mas uma grande maioria são de facto empresas. Esse aspecto da ligação com as empresas e de ter de lidar com os nossos fundadores e de poder desenvolver projetos com os nossos fundadores, que são, na grande maioria, empresas, portanto, foi outro aspecto que me seduziu muito.
E também porque sempre gostei muito de arte. Também não posso esquecer essa componente. Eu, desde muito jovem, quando comecei a viajar na Europa, eu visitava sempre museus de arte contemporânea. Eu gostei sempre muito de arte contemporânea, mais até do que, enfim, embora também tenha visitado, obviamente, os grandes museus, o Louvre e o British Museum e todos os grandes museus que têm desde a antiguidade clássica até à atualidade. Portanto, sim, fiz a minha escola, mas sempre gostei muito das expressões contemporâneas, sempre gostei muito daquilo a arte que se produz nos nossos dias. E, portanto, foram estes fatores que me fizeram vir para cá há 25 anos e que me mantêm cá. Não só me fizeram vir, mas como mais importante ainda, fizeram-me ficar.